Irmãos, a paz do Papai Alcha, vim aqui para contar um pouco, né, do que aconteceu em minha vida durante esse período, né, até o dia de hoje. Meu nome é Davi da Silva Santos, nasci no dia 1º de 10 de 1980. O nome do meu pai e de minha mãe, o nome do meu pai é Otávio, né? O nome da minha mãe é Aurora. E quero falar um pouquinho aqui da trajetória, né, da minha vida. Contar aqui o testemunho que aconteceu, né, durante esse período que o papai tem nos concedido aqui nessa terra, né, até o dia, né, que ele vai nos tirar daqui, no nome do Papai Alcha, né, porque é nisso que nós acreditamos, né, meus amados, é naquilo que o papai nos prometeu, né, que é o dia que ele vai nos tirar daqui, né, desse lugar onde não é nosso lugar é lá no céu, né, de onde nós não devia ter saído, mas que tudo o que aconteceu foi por a vontade do papai, né, para que possamos estar aqui hoje para contar tudo aquilo que ele fez por nós, de cada né, de cada irmãozinho que o papai tem preparado, né, e eu sou mais um desses irmãos que estou aqui, né, para contar tudo que ele fez por mim, né, e continua fazendo, e assim seja, né, meus amados, no nome do Papai Alcha. Irmão, eu nasci no estado da Bahia, né, numa cidade chamada Jaguaquara, e com 6 anos de idade, acabei saindo, né, de lá para outro estado, mas isso fica mais para frente um pouquinho. Eu vou agora contar como foi, né, que aconteceu. A minha vinda aqui nesta terra já foi um pouco difícil, porque se não é a mão do papai ali cuidando, né, então ele, como eu falei, né, que o papai ele tem cuidado de cada um de nós, e muito antes de nascer ele já nos livrou, né, já nos predestinou, né, para vir. E quando ele predestinou, ele não deixa que nada venha acontecer, que nada venha atrapalhar os planos dele. Então, meus amados, eu quero contar um pouquinho do que aconteceu. Minha mãe estava grávida, né, e quando ela estava na gestação ali de 6 meses ali, ela estava grávida, e estava nesse período de 6 meses de gravidez. Aí o que acontece, ela sempre fazia a feira dela numa cidade, né, do estado da Bahia, só que cidades diferentes. Ela morava em Jaguaquara e ela fazia feira em Jequié. E aí todo tempo toda data, né, que acontecia essa feira, ela ia lá. Não sei se era de 15 em 15, mas ela, toda vez que tinha, ela tinha que ir lá fazer feira, né. Aí um certo dia, tinha um motorista da empresa que ele estava ele estava bastante irritado com a vida, com a empresa, os problemas deles lá, né. E aí ele chegou no ônibus com todo mundo lá, todos os passageiros, e falou que na ida, ele falou isso na ida, que ia matar todo mundo. Ele ia encher a cara e ia soltar o ônibus na descida da serra e ia deixar todo mundo morrer. Aqueles que acreditou no que ele falou ficaram, não voltaram com ele, mas aqueles que ignorou, né, que não, ele vai fazer isso não tem coragem, né. E minha mãe foi uma dessas que ignorou, né. E pelo que minha mãe conta, foi muita gente, o ônibus estava praticamente cheio, né, e nós sabemos que esses ônibus eles pegam muita gente, cerca de 50 até 60 passageiros, né. E foi por volta disso aí, meus amados, de
uns 40, 50 passageiros que estavam nesse ônibus. E aí minha mãe foi, fez a feira e voltou. Aí quando voltou, aí quando chegou no certo meio, ele subiu a serra e aí o que ele tinha falo, ele cumpriu. E ali, meus amados, ele pegou e deixou o ônibus embalar. Quando o ônibus estava começando a embalar, numa velocidade que ele pôde salvar a vida dele, ele soltou o volante, abriu a porta e saltou. E assim que ele saltou, o ônibus começou a descer, pegar embalo, e aí os irmãos imaginam o que aconteceu, né? E aí esse ônibus ele deu várias encapotadas na descida da serra até chegar lá embaixo, numa grota. E aí os irmãos já imaginam como ficou o ônibus, né? Esse ônibus, meus amados, ficou irreconhecível, né? Aos olhos daqueles que estavam ali vendo no momento que aconteceu. E ali outros carros vieram, pararam, e ali começou a dar socorro, né? Tentando achar alguns que estavam ali vivos. E ali quando o socorro chegou, infelizmente minha mãe conta que só tinha ela e mais 2 vivos, né? E aí assim que o socorro chegou, começou a dar socorro àquelas vítimas que estavam vivas. As demais estavam já em óbito, né? Já estavam mortos, né? E ela disse que ela não desmaiou, mas ela escutava todo mundo falando de redor dela. E ali, meus amados, ela se encontrava grávida de 6 meses, né? Aí, o que acontece? Ali ela começou a falar e ela disse que falava pedindo socorro e ninguém ouvia ela. Aquelas pessoas passavam por ela e diziam, não, essa tá morta, essa daí deixa aí. E tiraram aqueles que estavam com vida. E aí alguns acabou perdendo a vida no hospital, né? Saiu de lá bem em estado grave, mas acabou não reagindo, né? E ali, conforme eles tiraram aquelas pessoas que estavam com vida ainda, deixou ela lá. E aí foi quando ela começou a sair engateando do ônibus, né? E aí ela chegou até a parte de fora. E aí ela começou a levantar a mão e eles eles deram fé e vieram em encontro dela. E ali começaram a dar socorro a ela. E ela disse que só sentia muita sede, muita sede. E ela disse que lembra uma mulher que estava com uma panelinha de água, né? Aí ela disse que pediu a ela para ela desse um pouco de água. Ela, não, moça, tu não pode beber água não. No estado que você está e se beber água, tu morre. Aí ela, não, mas eu já estou morta, já estou morrendo. Então deixa eu beber um pouco dessa água. Aí ela pegou a mulher não quis dar, ela pegou com ignorância ali da mão da mulher, tomou a força e bebeu todinha aquela água. Diz ela que foi a sorte dela, né, ter tomado essa água. Porque ela disse que não tinha força mais, não sei, ela disse que não sabe de onde ela tirou tanta força. E ali, meus amados, aí minha mãe disse que a feira que ela tinha guardado no ônibus, na poltrona que ela estava sentada, ela disse que lembra até hoje que as compras ficou intacta, não saiu nada do lugar. Ela disse que o ônibus ficou uma bagunça só, todo bagunçado, mas as coisas que ela tinha arrumado ali na poltrona, no cantinho, do mesmo jeitinho ficou. E ela disse que até hoje pensa como foi que aconteceu isso. Aí, meus amados, levaram ela para o hospital, né? Só para resumir, para não ficar muito longo. Aí levou ela para o hospital e ali ficou naqueles cuidados, né? Porque viu que ela estava muito, assim, ela estava com muito sintoma e estava bastante machucada o corpo dela. E ali eles viram que ela estava grávida, né? E aí começou a ficar preocupado para ver se tinha acontecido algo com a criança, né? Aí imediatamente levaram ela para fazer os exames. E aí ela disse que lembra que falou bem assim para o médico: ó, faça de tudo, mas não deixe a criança morrer. Se for possível, salva a vida dele. Aí o médico chegou e falou para ela que ia fazer de tudo para salvar os dois, né? Para salvar os dois.
Aí, meus amados, meu pai recebeu a notícia, né, e chegou no hospital. Aí o médico chamou ele para conversar e disse: ó, o estado da sua esposa é muito sério. Eu vou fazer o impossível, né, para salvar os dois. Aí meu pai disse: faça o que você puder, né. Aí fizeram os exames, aí chamaram ele, ele foi até lá. Aí disse: ó, a criança, eu vejo aqui, eu não sei como eu vou te falar, mas é um milagre. Porque do estado que a sua esposa se encontra, e eu olhar e ver que ela não, assim, a criança está intacta, né, a bolsa, né, ela não sofreu machucado nenhum, como se alguém protegesse essa criança. Então eu estou aqui, eu não sei como, e só sendo um milagre, porque do jeito que ela está aqui, era para a criança já estar morta. Do jeito que ela está toda machucada, porque, irmão, não tinha lugar no corpo dela que ela não tinha hematoma. Então o médico disse: só um milagre para essa criança estar viva. Aí ele disse que não tinha nada com a criança. Aí começou a cuidar dela, né? Os exames ali foi tudo, assim, dos exames ali quando saiu, né? Ele viu que a possibilidade da criança era zero de sofrer algum dano. Então, quanto isso aí, eles deixaram ela tranquila. Aí disse: agora a nossa preocupação é cuidar dela, dos machucados dela. Porque se ela não reagir, nós vamos ter que fazer um parto, fazer um cesáreo, né, para tirar a criança. Porque como a criança estava com 6 meses, né, e aí eles iam fazer o procedimento para tirar. E aí ele disse: ó, pelo que eu tô vendo, eu não sei se ela aguenta até amanhã, ela tem algumas horas de vida. Aí meu pai começou a ficar desesperado. Aí ele: não, o médico falou com ele: não fica assim, a gente vai fazer o impossível. Aí, meus amados, aí foi passando o tempo e ela piorava, e meu pai disse que só via o sofrimento dela, e ele disse que tinha hora que ele não aguentava de ver, porque o estado dela era muito grave. Ela estava toda machucada, o braço dela abriu de fora a fora, a cabeça dela abriu. Ela tem cicatriz até hoje. Aí, meus amados, aí meu pai começou ali a ficar desesperado. Aí o médico disse que ia fazer o que podia, né, para salvar a vida dela. Aí ele disse que via ela vomitar aquelas gosmas de sangue pisado preto, que ele disse que era um mau cheiro tão grande que ele não aguentava ficar perto, né, que não aguentava o mau cheiro. E ali os médicos começavam a ver aquilo, ele balançava a cabeça um pro outro e ele só ficava mais desesperado. Até chegar um médico de outro hospital, que ele fazia plantão lá, e esse médico já foi o papai que me mandou, né? O papai já estava preparando tudo. E aí esse médico chegou lá e era um plantão dele que ele fazia nesse hospital. Aí foi no dia que ele viu lá, chegou, pegou a ficha dela e disse: qual é o estado dessa mulher que ela se encontra? Aí disse: olha, as enfermeiras disseram: olha, esse aqui eu acho que ela não passa da manhã. Aí ele: não, me dê isso aqui, a gente vai cuidar dela, ela vai ficar boa. Aí, meu irmão, esse médico começou a cuidar da minha mãe, e aí ele começou a fazer os procedimentos lá, e cada dia que passava a minha mãe só melhorava. Até chegar ao ponto dela não ter mais aquela vontade de vomitar, né? Aquele remédio que ele foi dando, foi limpando, e até ela parou de botar para fora o que tinha que botar, né? Porque ela tava toda machucada e ali ela tava assim, um remédio que eles passaram foram assim, foi uma coisa como se tivesse tirado com a mão, né? Ali tudo que tinha de ruim ali dela botava para fora. Aí foi até que limpou, né? Limpou tudo ali. O médico disse: agora ela vai ficar boa, porque o que tinha de ruim ela já botou para fora. Então ali, meus irmãos, ali a cada dia ela foi melhorando, até se recuperar.
Aí meu pai disse que ela se recuperou, né? Segurou a gestação até os 9 meses, né? Normal, de uma mulher, né? E aí ela teve um parto normal, sem complicação. E aí foi quando eu nasci, né? E ela disse que eu nasci saudável, gordo. Ela disse que eu pesei uns 4 quilos e um pouquinho. Aí, meus amados, depois disso, ela disse que aí, ela, na parte ali, quando a criança nasceu, né? Aí ela disse que para dar de mamar, foi uma parte que complicou, porque ela falava que ali eu não aceitei a mama, né? Assim, o leite materno. Não aceitava ali a criança, né? O leite. E ali, aí os médicos achou que era o leite dela, que a criança não estava aceitando. Aí tinha outras mulheres lá na maternidade, né? No hospital, que aí cedeu, né? Para poder ela amamentar a criança. E acabou que a criança também não aceitou. Aí o médico começou a passar aquele leite, né? Que vende no supermercado, também não aceitou. E aí o médico passou o leite de jumenta, né? Para minha mãe dar para mim. Aí minha mãe disse que também eu cheguei a tomar, mas chegou um período que também não tava dando mais. Aí o médico disse, eu não sei o que fazer mais, porque ele não tá aceitando o leite. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma receita aqui, você vai dar banana a ele, você vai pegar a banana, vai tirar a raiz, ou a semente, né, a sementezinha ali da banana, e vai machucar ou fazer bater e dar pra ele a papinha. A minha mãe disse que deu certo. Aí ela começou a me dar a papinha ali da banana, né? Ela machucava ou batia no liquidificador. E naquela época não tinha, né? Ela não tinha condições de ter essas coisas. Então ela disse que batia ali na colherzinha, no garfo e me dava. E aí ela disse que eu comia e assim, e foi aceito ali, né? Eu comecei a comer e gostar. E ela disse que acabou me criando assim, dessa forma. Até começou a dar outras comidas depois, né? Sopinha, essas coisas, né? E aí ela disse que eu fui saudável, uma criança saudável, né? E aí, meus amados, eu vejo que era a mão do papai já cuidando, né? Aí, assim que eu completei 6 anos, né? Aí minha mãe saiu ali daquela cidade, porque meu pai trabalha numa firma, né? Que essa firma de tempo em tempo tirava ele e mandava para outro estado. Aí a gente foi para o estado de Sergipe. Aí a gente foi para uma cidade chamada Laranjeira, que é próximo da capital. Aí a gente morou nesse lugar por um período, depois ela mudou para outro lugar, que aí foi quando eu já cheguei mais grandinho. Aí eu cheguei nessa outra cidade com 7 anos, né? E aí foi quando eu comecei a minha trajetória ali, né? Ali onde estavam meus familiares, né? Irmão dela, tio, né? Os parentes de meu pai também, tudo nessa cidade. Aí o nome dessa cidade é Monte Alegre, Monte Alegre. Aí a gente começou a habitar ali naquele lugar. E ali a gente começou a crescer ali, né? E aí chegou uma certa idade, com 10 anos, 11 para 11 anos, meu pai largou minha mãe. E aí as coisas começou a ficar mais difícil, né? Porque ali eu tenho 7 irmãos, né? No caso 8 com eu, né? Comigo. E ali minha mãe começou a ter dificuldade, porque aqueles mais velhos começavam a sair para trabalhar. Minha irmã mais velha já não estava mais conosco. Aí a outra também, que é encostada mais velha também, teve que sair para trabalhar. E aí só ficou 6 filhos, né? E aí depois a outra também, que é 3 mulheres e 5 homens. A outra também teve proposta de trabalho, que as coisas começaram a ficar difíceis, eles eram mais velhos e começaram a sair. E aí ficou só 5 irmãos, ficou os 5 homens. As mulheres já começaram a trabalhar em casas de família, né? E o meu irmão mais velho ficou trabalhando, ele trabalha na padaria. E aí ele começou também a trabalhar numa padaria, saía de madrugada. E ficou os 4, né? Com a minha mãe ali.
E meu pai, ele sumiu por 2 anos, ficou longe de casa por 2 anos, sem dar notícia, sem mandar nada. E aí minha mãe teve que correr atrás, né? Teve que trabalhar para poder sustentar os filhos, né? E ali ela começou a fazer a criação, né, daqueles de bicho. E ali eu e o outro, eu tenho esses 4 irmãos que ficou com ela, né? No caso, 4 filhos. Aí tinha um mais velho do que eu, e eu era mais velho do que os outros 2. Aí desses irmãos eu sou o 6º, né? Porque é 8. Aí contando deles, ali eu sou o 6º, né? No caso, depois de mim tem mais 2, mais novo. Os outros são tudo mais velhos que eu. Aí, meus amados, aí ficou difícil, né? Porque minha mãe teve que começar a fazer as coisas dela para poder alimentar a gente, né? E de repente a gente viu que ela não estava aguentando, e aí eu olhava para ela, eu via ela chorava. Aí ela tinha umas criação lá, a gente cuidava dessas criação dela. E como os outros 2 eram mais novos, aí eu e o outro mais velho, que eu tenho 8 irmãos, 7 irmãos, e os nomes deles são, a mais velha se chama Maria, aí depois vem a Fátima, depois vem Everalda, depois vem, no caso vem Fátima, né? Aí vem Everaldo, aí depois vem outra mulher, Everalda, aí depois vem Daniel, aí vem Davi, que sou eu, aí vem Noé e Moisés. Esses são os nomes dos meus irmãos. Aí, meus amados, aí a gente começou a ver ali o sofrimento de minha mãe, e a gente começou a trabalhar para ajudar ela. E eu lembro, meu irmão, que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, né? E ali eu já via que papai já estava cuidando ali para poder a gente, né, crescer, já tendo responsabilidade. Só que ele cuidava, né? E ali eu comecei a trabalhar, quando eu completei. Aí minha mãe fazia cocada, fazia bolo, aí eu ia vender, vendia picolé na rua, vendia cocada, vendia o bolo, né, que ela fazia. E aí eu lembro que eu tinha que estudar também, né, meus amados. Aí isso tudo eu tinha que tirar um tempo para estudar, porque não poderia ficar sem estudo, né. Aí, meus amados, quando eu completei 11 anos, aí eu comecei a trabalhar numa granja, num abatedor de frango. Que meu tio, ele tinha uma granja, e aí ele viu ali o sofrimento de minha mãe, e a gente também pequeno, né, de menor, mas ele quis ajudar. Aí perguntou a minha mãe se nós poderíamos ficar lá ajudando. Aí, tanto eu como o meu irmão Daniel, que é mais velho que eu, a diferença é 1 ano. Aí eu comecei a trabalhar mais ele lá, a gente com 11 anos, e eu com 11 e ele com 12. E ali a gente trabalhava num abatedor de frango ali, começava às 11 da noite até 8 da manhã, meus amados. Uma criança, 2 crianças, um com 11 e outro com 12. E tudo isso para poder nos alimentar, né? Para trazer o alimento para dentro de casa, para ajudar minha mãe. E aí, meus amados, foi um ano e pouquinho trabalhando nesse abatedor. E ali quando a gente recebia, né, aí a gente colocava aquele dinheirinho ali na mão da minha mãe para ela poder fazer o que precisava. E ali quando sobrava alguma coisinha, ela comprava uma roupinha para um, uma roupinha para o outro. Tanto para mim como para eles, né, para os outros meus irmãos. Até completar 12 anos, aí a gente teve que sair daquela cidade. Aí a gente veio para uma cidade que era a capital de Sergipe, que o nome é São Cristóvão. E essa cidade é uma cidade histórica, né? Aí, meus amados, meu pai também não dava notícia, né? Durante esse período. Aí acabou que minha mãe teve que ir para essa cidade. Que ela tinha, o meu tio vendo o sofrimento dela. E ela gostava de trabalhar em roça, né? Que ela de vez em quando ela colocava roça. E levava nós também para trabalhar com ela, né? Ajudar ela. Aí, meus amados, ele deu esse sítio para ela, né? Aí ela acabou que veio para essa cidade para cuidar desse sítio. E meu pai não dava notícia. Aí ficou mais difícil, porque nós chegamos nessa cidade, ela não conhecia ninguém. E aí esse irmão que trabalhava comigo, que é mais velho do que eu, que o nome dele é Daniel, teve que
sair para a capital, porque meu tio levou ele para trabalhar lá de ajudante de predeiro, que ele era mais velho, né? E acabou que eu fiquei com os outros dois mais novos, que seria Noé e Moisés, né? Esses dois mais novos do que eu, Noé e Moisés. E ali minha mãe indo para aquela cidade, né? E ali não conhecia ninguém, só para cuidar desse sítio. Só que esse sítio não tinha nada de fruta, assim. Tinha as plantações ali de pé de manga, goiaba, laranja. Era mais laranja, né? Que esse lugar eles plantavam muita laranja. Só que estava tudo novinho ainda, não tinha fruto nenhum ainda, né? Aí a gente ficou lá para cuidar, para regar, para limpar, para poder ali estar depois, né? Para depois estar ali colhendo, né? Os frutos, né? Mas foi mais difícil porque a gente não conhecia ninguém, como eu falei, né? Aí minha mãe também teve que procurar emprego. Aí a gente ficou no período até minha mãe encontrar emprego, meus amados. A gente era sustentado por aqueles irmãos que estavam trabalhando já. E ali eles se juntavam, o mais velho, com aquelas irmãs, as minhas irmãs e o outro, o Daniel. E ali começava a mandar o que eles podiam para ajudar minha mãe. Para minha mãe, eu e os outros dois mais novos. Para a gente estar se alimentando. E aí chegou um certo período que as coisas começaram a ficar mais difíceis, né? E ali começou a vir as dificuldades. Aí minha mãe começou a ficar desesperada. E aí ela começou a arrumar um emprego num asilo, né? Um asilo que cuida dos idosos, né? Aí ela saía 5 horas, de 5 às 6 horas da manhã. E só voltava às 6 da noite, 6 da tarde, né? E ali, meus amados, eu tive que ficar cuidando daqueles dois irmãos mais novos que eu, no caso Noé e Moisés. Eu tinha 12 anos, né, na época, e a diferença minha para Noel, né, que eu chamo ele de Noel, é 3 anos, e do outro 5 anos, né, são mais novos. E ali eu fiquei cuidando deles, minha mãe deixou eles na minha responsabilidade. E aí ela saía esse horário, né? E voltava no final do dia. Só que ela falava, olha meu filho, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho condições e o que tem é isso aqui. Então, o que der para você fazer, aí você faz. Então meus irmãos mandavam ajuda, só que não dava, né, meus amados? Não dava. E ali minha mãe tinha que se virar. E aí, esse sítio que ela ganhou, que o irmão dela deu para ela, não tinha fruto. Aí eu tinha que fazer o quê? Tinha dia que não tinha nada, meus amados, não tinha nada para nós comer. E minha mãe ficava desesperada, e ela ficava sem saber o que fazer, até ela receber, que ela recebia de mês em mês, até sair o primeiro pagamento dela, a gente teve que se virar como podia. Aí como eu via aquilo tudo ali, eu ficava um pouco angustiado, porque eu olhava para os meus irmãos e via eles com fome, e sem poder fazer muita coisa. Aí eu pegava eles, andava 3 quilômetros para ir para o sítio. E chegando lá, meus amados, como eu falei, o sítio não tinha nada, né? Aí tinha um vizinho lá que o sítio dele tinha de tudo. Aí ele chegou um certo dia que ele viu a gente lá e disse, olha, se vocês precisarem de alguma coisa, pode entrar aqui e tirar laranja, manga, né, caju, aí pode ficar à vontade. Aí quando eu lembrava, meus amados, eu pegava eles dois e saía andando 3 quilômetros de pé, para levar eles, para passar o dia lá, para eles terem o que comer, porque não tinha o que comer. É difícil, né, meus amados, mas eu vejo a mão do papai cuidando de nós, né. Aí o que acontece? Aí eu ficava lá, alimentava eles e voltava de barriguinha cheia. Até chegar no outro dia eu pensar no que ia fazer para dar eles. Aí eu lembro que minha mãe dizia, preparava uma galinha, né, que era o que tinha.
Aí disse, ó, essa galinha aqui eu vou fazer um cozido e você vai deixar na panelinha, vai ficar esquentando até vá fazendo assim. Ela falava, faça milagre, meu filho, aí pra render, pra vocês ir comendo, porque lá ainda eu tenho que comer, mas eu não posso trazer pra dar pra vocês, então vai se virando com isso aqui. Aí eu pegava, meus amados, aquela canjazinha que ela fazia, ia esquentando até dar pra os dias que ali poderia, né, não estar alimentando até um certo dia ali, né. Ali acabava, aí minha mãe diz, ó, tem esse pacote de biscoito aqui, que era, não sei se os irmãos sabem, aqueles pacotes de biscoito creme crack, que tem 3 barrinhas, né, ali naquele pacote tem 3 barrinhas. Ali eu abria, aí minha mãe dizia, ó, tá aqui pra vocês tomar café, almoçar e jantar. Aí eu olhava assim pro biscoito, olhava pra eles, olhava pra ela, dizia, minha mãe, pode deixar que eu dou um jeito. Aí, meus amados, eu pegava aquele pacotinho ali, abria, e aí eu pegava, dividia em 3 partes. Aí quando eu olhava pra eles, eu via que eles comiam e ficava com fome. Aí eu pegava um copinho de água pra cada um e dava uma porção daquele biscoito. Dividia em 3 partes. Aí eu esperava eles comer. Aí quando eu via que eles queriam mais, eu pegava a minha parte e cedia para eles. E eu ficava só na água, né? Porque eu era o mais velho, eu aguentava. E aí, meus amados, só sei que foi, até chegar um tempo que minha mãe começou a receber. Aí meus irmãos começaram a mandar mais ajuda, e aí a gente foi, né? Foi um ano nesse sofrimento. Isso foi em 1994. Foi nesse ano que aconteceu isso. Aí até eu completar os 13 anos, eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar, e aí eu também comecei a ajudar meus irmãos, ajudar minha mãe. Aí foi quando minha mãe saiu desse lugar e foi para a capital. Aí ela acabou que vendendo esse sítio, né, para comprar um terreno, para poder a gente construir uma casa nessa cidade, na capital, Aracaju. Aí também eu quero falar aqui, meus amados, que eu sou baiano, né, nasci ali no estado da Bahia, mas a gente foi embora para o estado de Sergipe, e de lá eu fiquei até os dias de hoje, né, até vim aqui agora para BH. Mas aí voltando, né, foi um ano muito difícil. Aí a gente acabou mudando para a capital de Sergipe, Aracaju. Aí fiquei lá por 28 anos, né, trabalhando. E aí eu conquistei tudo que o papai ali preparou, né, para nós ali naquele lugar. E ali a gente correu atrás. E ali chegando ali, minha mãe tinha vendido o sítio. Aí a gente se juntou todo mundo, né, conversamos, e aí nós disse, agora vamos fazer uma casa, né, para nós não ter que pagar aluguel, porque a gente passou um tempinho ainda pagando aluguel. Aí minha mãe tinha deixado uma casa lá no interior também, em Monte Alegre. Aí essa casa também foi vendida, né, aí juntou, né, e comprou 2 terrenos. Aí um desses terrenos a gente construiu uma casa, para a gente sair do aluguel. Eu lembro, meus amados, que todo mundo trabalhava. Chegava no final de semana, todo mundo contribuía com aquilo que podia. Quem ganhava mais, dava mais. Quem ganhava menos, dava menos. E ali nós juntava o dinheiro todinho na mão do mais velho, e ali ele ia, comprava material e a gente começava a trabalhar. Trabalhava a semana todinha no serviço, e no final de semana a gente ia para construir a nossa casa, né, para sair do aluguel. Até que a gente levantou a casa, colocou o telhado, e ali entramos para dentro. Num chão batido ainda, e a gente foi fazendo aos poucos, até ficar, né, pronta. E aí, meus amados, depois de tudo feito, né, a gente começou a um ajudar o outro, né. E ali as mulheres a mais velha já tinha casado, e as outras foi casando, aí foi ficando só os filhos homens.
Depois o mais velho também casou. Depois o outro, que é mais velho que eu, casou e só ficou eu e os outros dois solteiros, né? E aí a gente trabalhava para poder um ajudar o outro. E aí, depois que eles saíram, aí acabou que eu fiquei, né? Eu e os outros dois mais novos. E depois meu pai apareceu, né? Depois de muito tempo. Aí minha mãe também arrumou outro casamento. Aí acabou que ficou eu e esses dois meninos, esses dois irmãos comigo mais novo, sendo Noé e Moisés. E aí eu trabalhava e ficava cuidando deles. Aí meu pai veio também, aí ficou morando nessa casa junto com a gente. Aí começou também a nos ajudar. E aí eu comecei a juntar um dinheirinho para comprar minhas coisas. Porque assim eu comecei a trabalhar logo cedo, né? E aí eu comecei a ter responsabilidade. E, meus amados, eu tentava estudar e não conseguia. Porque eu ia para a escola com muito cansaço. A professora acabava aqui olhando para mim e dizia, você está muito cansado. Eu estou vendo que você está se esforçando. Mas vá para casa descansar. Amanhã se tiver melhor você vem. Só que eu não conseguia, meus amados. Porque eu trabalhava o serviço muito pesado. Eu me lembro que eu dava conta de 5 predeiros. Eu chegava na obra cedinho, né? Cedinho, e ali eu tinha que fazer massa para quando ele chegasse já ter da produção, né? Só que antes disso, meus amados, antes disso, da gente chegar na cidade, a gente teve que trabalhar duro, né? A gente teve que trabalhar duro, porque não foi chegar lá assim e já ter as coisas, não. A gente chegou, ficou de favor na casa de parente, que é muito difícil, muito humilhante, sofrendo muita humilhação. Aí eu lembro que eu ficava nas obras, meus amados, ficava nas obras trabalhando, e quando chegava final de semana eu não tinha nem para onde ir. Eu ficava pensando, pai, o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Aí eu olhava pro céu assim, ficava, pai, me ajuda. Eu via todo mundo na sexta-feira indo embora e eu ficava. Aí o mestre de obra olhava para mim e dizia, tu vai ficar aí cuidando da obra aí, porque não pode ficar sozinho. Aí, meus amados, todo mundo saía na sexta-feira e eu ficava lá sozinho. Aí não tinha para onde ir, né? Não tinha para onde ir. E aí eu ficava isolado lá. Aí chorava, ficava perguntando pro papai o que era que estava acontecendo, porque de tanto sofrimento, né, de tanta aflição, de tanta humilhação, mas eu não ficava desesperado, eu entregava tudo nas mãos dele. E tinha vez que eu ia para casa dessa minha tia e eu era mal recebido lá, ela olhava de cara feia, como quis dizer, o que é que você está fazendo aqui? Aí só com o olhar dela já dava um recado, aí eu me entristecia, baixava a cabeça e ia tipo voltar. Aí o esposo dela, né, que eu chamava de tio também, ele percebia que ela não tratava bem, né, que era minha tia, é minha tia, né. Aí ele, não vá não, fique por aqui mesmo, não liga pra sua tia não. Aí eu, não, mas não dá pra ficar aqui não. Ele, não, mas fica aqui. Aí, irmão, às vezes eu voltava, sabe, voltava lá pra obra, porque lá na obra não tinha conforto, não tinha nada. Eu tinha que dormir em cima de papelão, de tauba, alojamento, né? Não tinha colchão, não tinha nada. E aí eu tinha que me virar como podia lá. Aí eu trabalhava, né? Lá nessa obra e já ficava por lá mesmo. Aí todo mundo ia, se embora eu ficava. Aí eu acabava ali dormindo ali de qualquer jeito, em cima de tauba, de papelão, de papel de cimento. E aí, assim, até o dia que o papai foi dando força e a gente foi aprendendo a fazer algo a mais, e ali também foi ganhando um pouquinho mais, até que a gente conseguiu construir essa casa que eu falei para os irmãos. Mas antes nós passou por isso tudo, e por muita humilhação. Aí, meus amados, quando chegou um certo período, aí eu estava nessa obra, aí eu estava com 16, não, eu estava com 14 anos.
14 anos. E eu dava de conta de 5 predeiros, só que tinha uma britoneira, né? Que eu não sei se os irmãos sabem o que é britoneira, que faz concreto, faz massa. Ali você vai jogando a terra, o cimento, e ali vai mexendo, a massa sai pronta. E aí eu operava ali essa máquina, né? E eu fazia e dava de conta ali daqueles 5 predeiros ali, com 14 anos. E acabou que nessa obra eu sofri 2 acidentes, meus amados, nessa obra. Na fundação dessa obra eu tive, porque essa obra ela demorou mais de ano para ficar pronta, né? Aí, no decorrer dessa obra eu sofri um acidente lá. Eu tinha de 14 para 15 anos. Aí tinha batido a primeira laje. Aí foi numa segunda-feira. Aí era o dia de fazer limpeza na obra. E era eu que fazia essa limpeza nessa obra. Aí acabou que eu estava procurando o que fazer. Aí o mestre de obra estava para chegar, né? Aí eu tinha que esperar ele para perguntar o que tinha que fazer. Aí quando ele chegou, aí eu disse: eu tô sem fazer nada, o que é que eu vou fazer? Aí ele disse: vá dar uma olhada na obra e ver se tem alguma coisa para você me mostrar, e aí eu te mando você fazer alguma coisa. Ver se tem alguma coisa para você fazer e me avisa. Aí eu saí procurando, né, meus amados? Aí eu fiquei com uma sensação, uma angústia dentro de mim, tipo uma coisa me incomodando. Aí eu saí procurando, até o pai me levar até um lugar lá da obra e disse: aí tocou no meu coração, tá vendo aqueles ferros ali? Aí veio esse sentimento, pra eu cortar esses ferros. Aí eu fui lá, vi esses vergalhão numa escada, e ali veio aquela sensação, né, eu tava com um pressentimento ruim. E ali o pai fez eu ver aqueles ferros ali, aí eu fui até o encarregado e falei pra ele. Aí chamei ele e mostrei se era aqueles ferros ali, tinha alguma serventia ou era para cortar, se caso ele ia usar para alguma coisa. Ele: não, esses ferros era para ter cortado. Aí você pega o arco de serra e vai serrar eles. Aí pronto, aí ele me deu esse serviço por fazer. Mas o pai me levou até lá para eu ver aquilo ali, porque eu estava com angústia dentro de mim, como se algo de ruim fosse acontecer comigo. Mas o papai já tinha preparado tudo, né, para me livrar daquele mal. Então eu fui lá, mostrei a ele, ele disse: não, pode cortar. Isso foi numa segunda-feira, meus amados. Aí eu fui lá, peguei o arco de serra, serrei de ferrinho por ferrinho, de vergalhão, de resto de obra, né? E bateram a laje na escada, aí fizeram a rampa, fizeram os degraus, ficou esses ferros passando. Só que olhando para cima tinha uma laje e tinha uma sacada, né? Aí era justamente onde estava essa escada e esses ferros pontudos, né? Aí eu cortei esses ferros todinho na segunda-feira. Aí quando foi na terça-feira de manhã, aí eu fiz massa para os predeiros, depois subi lá para cima para tirar uns cavaletes para fazer os andames para eles. Aí eu tinha um primo lá na obra trabalhando conosco, né, lá na obra, um primo. Aí eu tava lá e ele subiu comigo. Aí o inimigo usou ele para poder me fazer o mal. Só que o papai já tinha, né, já tava, né, não sei nem como falar, meus amados, porque o diabo ele preparou uma cilada para mim, né, mas papai ele me deu o livramento. E aí eu sei que ele usou esse primo meu, não sei como foi, meus amados, mas ele ficou se sentindo culpado, porque não foi ele, né? Ele foi usado ali para fazer isso. Aí quando a gente chegou nessa sacada, aí olhando para baixo não tinha parede, não tinha proteção, só tinha laje e uma fiadinha de broco. Aí eu peguei esses andames e ele foi comigo. Aí eu peguei e mostrei para ele, tá vendo os ferros que tava ali, ó, eu cortei tudinho. Aí quando eu inclinei a cabeça assim para mostrar para ele, aí ele topou nas minhas costas. Aí nesse topar que ele encostou em mim, ele me empurrou sem querer. Aí eu caí de lá de cima. Aí eu caí justamente onde estava aqueles ferros que eu tinha cortado. Eu caí rente com a escada. Se eu tivesse caído de cima da escada, certamente, meus amados, eu tinha quebrado coluna, quebrado perna, ou caí em cima dos ferros que eu tinha cortado, né? E aí as coisas iam ser mais difíceis, né? Ia ser grave. Mas o papai já tinha me dado o livramento, né? E aí
Antes disso, um dia antes eu fui lá, cortei os ferros. O papai me levou até lá, fez eu ter esse sentimento. E aí aconteceu que eu caí ali, né? Aquele concreto ali, bati com toda a força no chão. Era uns 4 metros de altura. E aí ele desceu, desesperado, para me socorrer. Eu só sei que até eu bater no chão, meus amados, passou muita coisa na minha cabeça, como se eu estivesse sonhando. Até eu senti uma dor muito forte, né? Uma dor tão forte que eu não sei como eu reagi e não desmaiei no momento ali na hora. Porque foi uma dor muito forte, muito, muito. Passou ali, uma dor forte. E eu sei que meu pai veio correndo para me socorrer, que meu pai estava trabalhando também nessa obra, né? Aí eu via tudo, ficava tudo turvo assim, eu não conseguia ver eles não conseguia, só turvo mesmo. Aí eu só sei que eles me levantaram, que nem força eu tinha para me levantar, como se eu tivesse quebrado perna, coluna, fraturado coluna, entendeu, meus amados? Aí eles me botaram no carro, me levaram pro ponto-socorro, e aí eu fiquei o dia todo sem andar, machucado, até chegar o horário a minha vez lá, né, que o hospital tava muito cheio, até chegar a hora de me atender lá, aí fizeram os exames, o raio-x, aí não quebrou nada. O papai não permitiu o papai não permitiu que quebrasse nada de osso nenhum, só fraturou, só machucado mesmo. Aí ele me deu um medicamento, aí eu comecei a botar o pé no chão, comecei a andar, meio torto, mancando, mas aí gratidão papai que não quebrou nada, né? Isso foi com 14 anos para 15 anos, meus amados, nessa mesma obra. Aí quando essa obra foi concluída, aí novamente, um tempo depois, eu sofri outro acidente nessa obra. Aí foi na fase final da obra, né? Nessa fase final da obra. Aí nós estava fazendo o jardim, né? Porque já tinha morador, já estava morando, e aí nós ficou fazendo o jardim. E aí eu me lembro que foi no mês de agosto, né? No mês de agosto. Aí, meus amados, um ano depois, né, da gente ter finalizado a obra, aí a gente voltou lá para fazer o jardim dessa casa. Aí eu me lembro que foi no mês de agosto. Era inverno, tava ventando muito. Aí eu lembro que eu tava carregando a terra para fazer, assim, para planear o jardim, né, para poder vir a grama, né, e ali fazer as plantações ali, das plantas, né. Eu lembro que eu ia passando, meus amados, tinha muito pé de coqueiro, e os coqueiros eram tudo alto, 8 metros de altura, 9 metros de altura, tudo carregado de coco e palha, tudo grandão. Aí eu sei que eu estava passando ali, por aquele lugar, e de repente eu ouvi só um estralo. E nesse estralo aí eu não me lembro mais de nada, só sei que eu recebi uma pancada na cabeça. E, meus amados, eu não sei como foi que aconteceu, só o papai mesmo, para ter ali, me tirado ali, eu não sei o que aconteceu, só sei que do estado que eu tava ali, da posição que eu tava, eu não sei como foi, eu acho que o papai pegou com as mãos dele e empurrou assim e me livrou, porque se fosse outra pessoa normal, eu não sei o que deveria ter acontecido não, assim, porque era por estar morto, né, eu não sei, porque tem hora que eu fico pensando assim, não sei como foi aquilo não, só o papai mesmo para fazer isso. Irmão, eu vi o tronco descendo assim, eu não vi mais nada, só vi a pancada, pronto. Eu tava segurando o carrinho de mão, e eu sei que esse carrinho ficou todo amassadinho, todo esmagado. E eu não saí do lugar, eu não sei como foi, só sei que tinha 3 pessoas trabalhando comigo, eles viram que eu tava debaixo do coqueiro, aí me tiraram. Aí pegou uma palha, né, que tem aquela tala eles usam para fazer gaiola. E uma tala daquela ali pegou no meu olho, saiu rasgando assim, pegou 4 pontos, o papai me deu um livramento que não cegasse nem meu olho, não acontecesse nada comigo. Eu saí intacto, meu irmão, não quebrou osso, não quebrou nada, a única coisa que teve foi saiu cortando o olho assim, nem o olho o papai permitiu que fosse cegado o meu olho. E aqui eu tenho uma cicatriz debaixo da sobrancelha, que aí pegou 4 pontos. Aí a dona da casa estava na obra, né? E ela vendo aquilo ali, meus irmãos, ela não fez nada.
Só disse, você tem que ir pro médico, né? O dono não tava. Aí acabou que eu vi que ela tinha um carro na garagem e ela não me levou pro hospital. Eu não sei o que foi que aconteceu com ela, que ela nem se mexeu. Aí eu, sangrando, né? Aí eu peguei um pano, botei assim pra estancar um pouco o sangue. Aí tinha a BR, né? Que era onde passava, tinha muita movimentação nessa BR. E ali passava os coletivos, né? Os ônibus. Aí eu acabei indo pra esse ponto, peguei o ônibus, fui parando o sangue até chegar na minha casa. Depois de chegar na minha casa, meu irmão mais velho me avistou de longe e correu ao meu encontro e me levou pro hospital. Aí, meus amados, né? Eu vejo a mão do papai aí cuidando de cada um de nós, né? E é isso, meus amados. E aí, até chegar o ponto, né? De eu me estabilizar, né? Comecei a trabalhar, fiz a casa aí com meus irmãos, pra minha mãe teve a casinha dela, né? E aí a gente começou a trabalhar pra nós. E aí foi quando eu consegui a minha casa também, comecei a construir a minha casinha. E aí com 18 anos eu já tinha a minha casa própria, né? Consegui minha casa, graças ao papai, consegui minha casa. Aí eu lembro que eu pegava uma bicicleta, eu rodava a capital todinha para trabalhar de bicicleta, saía 6 horas da manhã e voltava meia-noite, né? Porque eu trabalhava até 5 horas no trabalho, e de 5 horas até meia-noite eu fazia outro. Aí, meus amados, aí eu pegava esses outros serviços à noite e ia, né? E chegava em casa às vezes meia-noite, 1 hora da manhã. Tudo isso para poder a gente, né? Ter um conforto, né? E aí eu consegui minha casinha, depois consegui meu primeiro transporte, né? Mas antes disso eu conheci a Cláudia, né? Eu conheci a Cláudia, né? Já com 20 anos, a Cláudia tinha 16 anos e eu tinha 20. Aí a gente se conheceu, foi meio teve tipo assim, um conflito, né? Porque a mãe dela não queria que eu casasse com ela, não queria nem que eu namorasse, né? E aí aconteceu tudo muito rápido. Aí ela disse que sempre gostava de mim e eu olhava pra ela, não sentia nada. Aí, meus amados, eu não era de namorar, né? Mas não tive namorada. Namorada era muito pouco, porque assim, eu trabalhava muito e eu não tinha tempo de sair, né? E eu via que tinha algo errado comigo, porque muito antes disso eu me sentia tinha um vazio, né, dentro de mim, e esse vazio não preenchia, nada preenchia. Eu lembro que eu ia para os lugares e eu me arrependia no meio do caminho e voltava, né? Os amigos me chamavam para ir para a festa e chegava no meio do caminho eu voltava, porque eu via que tinha alguma coisa errada comigo. Eu não gostava de nada daqui, não me sentia assim à vontade. Eu ficava olhando para as pessoas e dizia, pai, o que é que acontece? Eu não gosto de nada daqui, como se eu fosse um estranho no meio daquelas pessoas todas ali. E eu nada me deixava, me preenchia esse vazio, nada preenchia. E eu sei que eu ia com eles assim, chegava no meio do caminho, eu desistia e vinha para casa, porque eu não me sentia bem. Ia para a igreja, porque eu sempre fui de uma igreja só, assim, eu sempre andei, minha família toda da Assembleia de Deus, né? E eu nunca fui para outra não, só essa, né? Até a gente descobrir a verdade, né, meus amados? E aí eu saí de lá. O último culto que eu tive foi em 2000. Aliás, 2000 não, foi em 2018, se eu não me engano. Final de 2018. Foi o último dia que eu fui pro culto. E dali eu não fui mais. E parece que o papai já estava, né, planejando tudo, né? Para poder a gente já não estar ali naquele lugar mais. Aquela prisão, né? E aí, meus amados, eu vejo a mão do papai, né, cuidando desse tempo todo, né, que eu fiquei ali. Eu vejo a mão do papai cuidando de cada um de nós.
E ali eu lembro que a Cláudia, né, começava a escrever bilhetinho pra mim. E aí eu nem dava bola pra ela. Até chegar um certo dia que o papai colocou assim no meu coração. Eu olhei pra ela de um jeito diferente, que coisa que eu nunca tinha feito. Aí eu comecei a reparar pra ela e aí ela começou a dizer, tanto que eu tentei, só agora você vem se interessar por mim, eu já estava desistindo de você. Até eu chamar ela, conversei com ela e a gente começou a namorar, meus amados. E foi um namoro assim meio difícil, porque a mãe não queria. Aí eu fui lá, falei com a mãe, pedi a mão dela um namoro. A mãe disse na minha cara que não ia deixar. Aí eu perguntei por quê. Aí ela disse, porque eu não quero. Aí eu, tá bom. Aí eu disse, olha, mas eu quero namorar com sua filha. Ela disse, mas eu não deixo. Aí a gente começou a namorar no escondido. Até porque a mãe dela morava no interior. E eu morava na capital. E ela veio passar uns dias na casa da irmã, da minha cunhada, né? Que é hoje a minha cunhada. E ali a irmã dela tinha acabado de ter bebê e ela veio para cuidar. E acabou que ela, nesse cuidar que ela ficou lá, cuidando do bebê, lá do sobrinho. Aí a gente começou a conversar e começamos a namorar. E aí a dificuldade ali da mãe não aceitar o nosso namoro, aí a mãe começou a descobrir que a gente estava namorando e aí chamou ela para voltar para o interior, da onde ela morava. E aí ela não queria voltar. E aí a gente conversou, ela perguntou o que poderia estar fazendo. Aí eu disse, não, eu vou arrumar um emprego para você. Você fica nesse trabalho e aí a gente vê o que pode fazer. Aí ela ficou trabalhando, meus amados, nesse emprego. Aí quando as coisas começaram a ficar difícil, que a mãe mandou o irmão pegar ela, né, e colocar no ônibus para mandar ela para casa. Aí ela não queria, aí eu acabei que a gente conversando, aí eu já tinha minha casinha, aí eu acabei carregando ela. Aí eu levei ela para casa e a gente morou ali por um tempo. Aí as coisas se acalmou, né? Eles vieram ainda tentar fazer confusão, aí não tinha mais jeito, né? Nós já estávamos juntos. E aí acabou que a gente marcou a data, né? De a gente casar no civil. Aí a gente casamos. Aí com 2 anos depois a gente teve um primeiro filho, né? O Lucas. E aí, até agora, o dia de hoje, né? Aí, meus amados, nesse período, né? Antes disso, eu já estava com a Cláudia, só que aconteceu que depois a gente se deu muito bem, né? Eu me dei muito bem com a família dela. Se dei muito bem com a família dela. A mãe dela até hoje mora no mesmo lugar, né? Até hoje ela mora no mesmo lugar. E aí eu ia pra lá e eu gostava muito de lá, né? E assim, eu achei que eles não iam se dar, nós não ia se dar bem, porque por mim, eu se dou bem com qualquer pessoa. Mas aí depende da pessoa, de gostar de você ou não, né? Mas dependendo de mim, eu gosto de todo mundo. Aí ela começou a gostar muito de mim, achou que ela achava uma coisa, mas é outra. Aí a gente começou a conversar, e aí ela pegou muito bem a mim. Ela disse que dos genros dela, ela disse que gosta mais de mim. Aí o pai também da Cláudia começou a gostar muito de mim, que ele também não queria, mas ele não queria mais por causa da esposa, né? Não por ele. Aí eu comecei a ir muito pra lá, e aí a gente ficou tudo ali, né? Naquela alegria, até chegar o dia de Lucas nascer, né? Aí muito antes também, antes de Lucas nascer, o pai dela sofreu um infarto fulminante, né? Tipo assim, ele sofreu um infarto, né? Aí levaram ele para o hospital, mas ele deu uma melhorada, aí depois não sei o que aconteceu lá, o estado dele piorou, aí começou a passar mal e tirou ele desse lugar que ele estava, que era o interior, para trazer para a capital. Aí no meio do caminho ele veio a óbito, né? Ele faleceu, não reagiu.
Aí foi um tempo muito difícil, a Cláudia ficou muito abalada. Eu lembro que nós já tava dormindo, quando foi de meia-noite para 1 hora da manhã, né? Aí alguém bateu na porta avisando que o pai dela tinha falecido. Aí foi uma barra ali, né? Que eu tive que enfrentar com ela, né? Aí depois ela ali confortou, né? Perdeu ali o pai muito cedo. E aí a gente começou a estar também indo lá na casa da mãe dela. E aí, meus amados, chegou um certo tempo que começou a sair um boato lá, né? Que ela tinha 70 e poucas tarefas de terra lá. Isso já foi em 2017, né? Aí eu estou só resumindo aqui o que aconteceu, para não ficar muito longo. Aí, meus amados, aí teve um boato lá que nessas terras dela tinha minério, né? Tinha ouro, tinha essas coisas, né? De mineração. E ela começou a mexer com essas coisas. Aí ela foi lá nos órgãos, né? Competentes, né? Que é a DEMA, né? E começou a solicitar, né? Os papéis para dar entrada ali naquele direito dela fazer ali o processo ali, né? Porque do solo ali, né? Aí ela procurou tudo, aí ela chamou um geólogo, né? Aí esse geólogo aí começou a estudar o solo lá e viu que realmente ia ter alguma coisa. Aí começou a falar com ela para fazer os procedimentos. Ali começou a gerar taxa e ela começou a pagar aquelas taxas. Aí orientou ela a abrir a empresa, né, de mineração. Aí ela abriu a empresa para fazer esse tipo de recurso, né. Aí ela começou a ficar empolgada mais os filhos. Aí disse que precisaria de investidor para poder ajudar ela, porque ela sozinha não tinha condições de manter. Aí acabou que ela me convidou, né? Porque assim, a Cláudia, e ela tem outra irmã, que no caso assim, só para os irmãos entender, eu e meu irmão são casados, né? Por exemplo, a Cláudia, ela tem uma irmã que é casada com meu irmão, né? E assim, eu e meu irmão é casada com a mesma, assim, tem esposa da mesma família, no caso. A minha esposa é irmã da mulher do meu irmão, no caso. E também tem um sobrinho dessa mesma situação. São 3 em uma família. 3. Aí, meus amados, no caso, a minha cunhada é irmã da Cláudia, né? E meu irmão é cunhado da Cláudia também. No caso, são 2 irmãos com 2 irmãs da mesma família. E aí, né? E aí eles convidaram ela, a minha sogra me convidou mais ele para nós investir nessa empresa dela de mineração. Isso foi de 2017 para 2018. Aí eu comecei a analisar, né, a proposta dela e meu coração tipo ficou meio trancado. E eu sentia um sentimento falando assim, não entra, não faça nada. Até que minha esposa, né, a Cláudia ficou, não, vai dar certo, não sei o que. Aí meu irmão entrou primeiro do que eu fiquei meio ansioso, né, meio assim, meio com o pé atrás, até eu começar também a investir, só com o coração meio trancado. Aí eu comecei a ir lá, ver as áreas lá onde ele estava fazendo o procedimento. Só que, meus amados, aí eu já vejo as coisas, as mãos do papai, né, a mão do papai, né, aí. Porque assim, aí foi um sinal que aconteceu, né, para poder, no meio deles, e eles não, até hoje eles não percebeu isso. Só que nesse meio tempo aí, o papai, ele mostrou, né, que ali não era isso que ele queria. A gente não entendeu ali naquele momento, tanto o meu irmão como a Cláudia também não tinha entendido, né, ainda, essa parte. Mas eu já estava começando a entender que ali era o papai querendo mover algo, né, no nosso meio. Aí nesse termo aí,
Como eu disse aos irmãos, foi o último culto que eu fiz, né? Que eu fui para a igreja, né? Foi em final de 2000 e depois disso, né? A gente começou a se envolver com isso com eles. E aí eu comecei a viajar muito para lá. E aí ainda eu estava na igreja, né? Até chegar o período de eu ter saído, o último culto. Só que nesse último culto aí o papai já estava mostrando alguma coisa já e nós não estava percebendo, né? Porque elas começaram a ter sonho, dizendo que via aquele lugar ali cheio de ouro. Aí eu falei, e agora, pai, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí, meus amados, aí eu fiquei dentro de casa. Aí eu saí desse local, né, que eu estava trabalhando fora. E aí eu cheguei e ali eu vi que as coisas estavam completamente diferentes do que a gente tinha vivido nessas denominações. E aí eu comecei a vir investigar e foi quando começou a pandemia e aí a gente começou a correr atrás, a pesquisar, eu, minha esposa, meus filhos. E ali teve um período ali que as obras que eu tinha parou tudo. E ali eu comecei a ficar em casa e aí eu comecei a buscar, estudar, a se consagrar ali, né? Aí chegou um certo dia que a gente fez um propósito, olha pai, porque a gente pesquisava os nomes e não tinha quem tirasse esses nomes da nossa cabeça. E a gente não falava que era Yahu, Yehu, Yehoshua, e aí muitos nomes. Só que nenhum desses aí acabava que convencendo a gente. A gente só via que o nome era Iau mesmo, Iau e Yausha. E aí certo dia a gente fez um propósito com o papai. E aí a gente fez um propósito de oração e jejum. Aí quando a gente entrou no quarto dia, meus amados, de consagração, eu lembro que a gente estava reunido ali na sala. Aí nós deu a mão ali, fizemos aquela, né, ali, um pegou na mão do outro, comecemos a orar, ali invocar, né, orando ali. Aí de repente, irmãos, o céu estava limpo assim, sem nuvem. Aí em cima da minha casa assim, aí de repente ficou aquela nuvem ali, aí veio um estrondo. Depois veio mais um, depois mais um. Deu 3 trovão em cima da minha casa e choveu assim de repente. Relampejou assim, não sei, relampejou, trovejou 3 vezes. E ali de repente ali o pai aconteceu isso e ali aquela chuva passou rapidinho e o céu começou a ficar limpo. E ali eu vejo que foi o papai que confirmou. E ali naquele momento ali eu não aguentei, meus amados. Eu caí assim, as pernas não aguentou ficar em pé não. Eu caí, comecei a chorar, agradecer o papai. Porque ele ali nos confirmou o nome dele e o nome do seu filho, né? Foi tremendo demais. Me lembro até hoje, eu até fico muito emocionado porque o papai nos mostrou ali que o nome dele era Iau, é Iau, e o nome do seu filho é Yausha. E ali, meus amados, eu não tive mais dúvida, porque eu já não tinha dúvida até hoje, até chegar um momento, né, de papai fazer também eu ver que o mensageiro de Sarda ali começou a entristecer o espírito, né, todos nós sabemos, né. E ali quando eu percebi, eu larguei tudo ali, aqueles ensinamentos dele ali, né, até o dia que papai me mostrou aí o irmão Shaul, o irmão Marco Beethoven, né, e ali depois disso mais, foi no início de 2020, final de 2020, para 2021, quando teve aquele suposto arrebatamento que não aconteceu, aí acabou que eu saí de vez lá, o papai me fez ver nele um espírito de perturbação nele. Eu vi ele muito inquieto, muito perturbado, e aí o papai fez ver que o espírito não estava mais conduzindo ele ali naquele momento. Aí o papai me levou até os irmãos, né?
aqui de Belo Horizonte. Ali foi quando o papai me mostrou ali no vídeo ali do irmão Marco e o irmão Shaul, né, o irmão Shaul. E aí foi quando eu comecei a observar que os irmãos estavam trazendo a verdade. E aí foi quando eu abracei, né, meus amados. Abracei e não larguei mais. É isso, meus amados. O papai é tremendo, né? Ele cuida de cada um de nós. E aí eu só tenho que agradecer, né, por tudo que o papai tem feito por nós, né? E eu vejo que durante a pandemia ali o papai cuidou de cada um de nós. E ali eu fiquei 6 meses em casa sem trabalhar. Eu lembro que eu tinha moto, né? Eu tinha carro e tinha moto. Aí eu vendi o carro, fiquei com a moto, né? Porque eu tinha, como eu falei para os irmãos, eu tomei um prejuízo, né? Eu fiz esse investimento aí com a minha sogra e não deu certo. Aí tipo assim eu tive esse problema até financeiro. Aí acabei que vendi o carro para poder pagar o dinheiro que eu tinha investido, né? E aí eu fiquei com essa moto. Aí foi quando começou a pandemia, eu vendi essa moto. E aí eu disse, olha, eu preciso de um carro, porque eu tenho uma família, para poder estar andando com a minha família tem que ter um carro. Aí começou a pandemia e eu disse, e agora? Agora vai ficar mais difícil. Só que ali eu buscando ali o pai, eu vi que o pai estava nos conduzindo ali. E eu sei que mesmo na pandemia eu ia sair um instantinho para trabalhar, eu conseguia pagar minhas contas, conseguia algo a mais. E aí eu não sei explicar, meu irmão, só sei que eu corri atrás de procurar um carro, até eu olhei uns carros, não deu certo. Aí até eu lembro que eu vinha no caminho, aí eu lembrei desse carro que hoje eu tô com ele, né? Que era mais caro do que os outros. Eu tinha que botar praticamente a metade do dinheiro. Eu vendi a minha moto por 7.500 e esse carro era 15.800 na época. Aí eu lembro que eu disse, ô pai, como é que eu vou olhar um carro se eu não tenho nem o dinheiro, só tenho a metade? Aí eu fui por a fé. Aí a Cláudia disse assim, não custa nada nós tentar, vamos lá ver. Aí eu lembro que eu liguei para esse rapaz. Aí eu liguei para ele disse, não tô atendendo ninguém na pandemia, porque eu não tô nem descendo para mostrar o carro. O carro tá no anúncio, mas eu não vou mostrar para ninguém. Mas eu vou abrir uma exceção para você, pode vir ver o carro. Aí eu já tava passando perto ali, entrei no condomínio, aí ele desceu, aí nós foi lá pra garagem, conversamos. Aí eu olhei o carro, eu disse, eu gostei muito do carro. Aí ele olhou pra mim e disse, eu tô vendo que você gostou do carro, mas sua esposa. Aí eu disse, quanto é o carro? Aí ele, o carro é 15.500, mas eu vou dar um desconto assim, eu baixei pra 14.800. Aí eu disse bem assim, mas eu não tenho esse dinheiro. Ele disse, quanto é que você tem? Eu disse, só tenho 7.500. Aí ele olhou assim pra mim, aí disse, vamos fazer o seguinte, eu gostei muito de vocês. Quando é que você tem o resto do dinheiro? Aí eu olhei assim pra Cláudia, aí olhei pra ele e disse, rapaz, lá para o dia 10 de agosto. Aí faltavam uns 2 meses para chegar esse período, nessa data. Aí ele disse bem assim, você dá a sua palavra que você consegue? Eu disse, não, eu dou. Até lá eu, pura fé, eu falei pura fé assim. Não tinha nada, irmão, não tinha nem como juntar esse dinheiro, mas eu falei pura fé. Eu exerci a fé ali naquele momento. Veio aquela vontade dentro de mim assim, de eu querer. Aí eu disse, não, dou minha palavra. Aí eu dei minha palavra ali e pronto. Aí ele, tá certo. Aí eu apertei a mão, ele disse que não ia vender o carro para ninguém, que o carro era meu. Mas ele disse que eu cumprisse a minha palavra, que ele ia cumprir a dele. Eu disse, tá certo. Aí ele disse que o carro é seu, eu vou guardar o carro aqui. O carro não vai sair daqui, ninguém vai. Eu não vou tirar o anúncio, mas também não vou vender. Até chegar o seu prazo. Aí, irmão, só sei que eu voltei para casa, todo empolgado, alegre. E ali eu fui... O papai foi conduzindo ali as coisas foi dando certo. E eu lembro, meu irmão, que o menos do prazo que eu dei para o rapaz, um mês, eu acho que foi um mês, o papai me deu condições. E aí eu dobrei o dinheiro ali.
certinho lá, conta certa, 14.800. Fui lá e liguei pra ele, a gente foi no banco e deu tudo certo. Peguei o carro, paguei a ele e deu tudo certo. E aí só felicidade, só agradecimento ao papai, porque o papai, ele é tremendo. Quando a gente coloca tudo nas mãos dele e confia nele, ele provê tudo, meu irmão, não deixa faltar nada. Eu sou grato a Yalcha e grato a Yal por tudo que tem feito por mim e pela minha família. Felizmente, muitos sinais que aconteceu, minha família até hoje ela não acordou, né? Porque o papai sempre falava dentro de mim, irmão, que eu sentia isso, irmão, desde pequeno eu sentia que ia vir aquele que ia nos tirar daqui, ia nos salvar, né? Porque eu sabia que o papai ia mandar alguém para nos tirar desse sofrimento. E minha esposa me botava pressão para ir para a igreja. Eu dizia, não, eu não vou não. Eu ia só para fazer a vontade dela e da minha família, porque algo dentro de mim falava que ali não era aquele lugar. Aí me botaram como um auxiliar lá, sem eu pedir, sem nada, com o coração trancado, meu irmão. Eu fazia parte do grupo lá dos senhores que me botaram. Até na hora de louvar lá, eu me engasgava, começava a tossir, não tinha jeito. Até aula de teclado eu tive, não deu certo. Eu sempre tive vontade de aprender a tocar instrumento, mas papai nunca permitiu, meu irmão, nunca permitiu. Eu também não consegui estudar. Eu ia para a escola muito cansado, a professora acabava que me mandava ir embora, disse que eu estava muito cansado. E eu insisti, meu irmão, eu fui muito, assim, insisti no que eu pude fazer, eu fiz, né? E assim, eu não me arrependo de nada não, porque eu vejo que o papai, ele estava conduzindo ali em tudo que eu estava fazendo ali, o papai estava conduzindo. E aí, meu irmão, eu sei que eu sentia algo assim diferente, muito forte. Tinha hora que me dava vontade de me reservar assim, só ficar eu e o papai conversando. E eu ficava clamando ali, papai, eu era, assim, eu ficava muito triste com tanta injustiça que acontece nessa terra, muita injustiça. Aí eu via aquilo, eu ficava, pai, não pode, pai. Ficava clamando por justiça ali, até chegar esse tempo agora, né, que o papai nos tirou ali daquela escravidão ali, né, ali do sistema religioso, até nos trazer, né, aqui para perto do seu filho, do seu mensageiro, que está nos conduzindo, né. E eu fico feliz hoje, meu irmão, de estar falando hoje, falando essas coisas que aconteceu para os irmãos, porque só aumenta a nossa fé, né, e saber que papai cuida de cada um de nós. E aí, meus amados, tudo mudou, né, depois que eu conheci os nomes, como se as coisas, eu nascesse de novo. E assim eu vejo as coisas hoje completamente diferentes. Tudo que aconteceu na minha vida, eu vejo que foi a mão do papai, sem dúvida nenhuma. E ali minha esposa ficava me botando pressão, né, para ir para a igreja, e eu dizia a ela que meu lugar não era aquilo ali, não. Eu esperava algo muito maior do que aquilo ali. Até eu me entristecer de tudo que eu via lá dentro. Eu via tudo errado, eu não concordava com nada. Eu aceitava, mas não concordava. E aí até eu disse, olha, a partir de hoje eu não vou mais. Se você quiser ir, você vá. Aí ela olhou pra mim, então você fica aí. Você fica aí dando lugar a Satanás, que eu vou fazer a minha parte. Eu disse, faça a sua que eu faço a minha. Quando chegar o momento certo eu vou saber pra onde é que eu vou. E, meu irmão, como se eu soubesse já, algo dentro de mim muito forte falava isso. E até chegar o momento, né, de nós conhecer os nomes, né, e aí, sem palavras, né, meus amados. E aí, meus amados, quando eu conheci ali os irmãos, né, Marco Beethoven e irmão Shaul, eu lembro que eu fiquei ali acompanhando os irmãos, e até o dia que o papai se apresentou, né, e ali quando eu vi o papai ali contando ali o testemunho de vida dele ali, da onde ele, o nome dele, tudo da trajetória da vida dele ali, aí eu olhei assim e disse, é esse que nós temos que seguir, é esse que eu vou seguir e não largo mais. E eu lembro, meus amados, que quando eu assisti aqueles filmes bíblicos, né, ali Moisés, do rei Davi, e ali aqueles filmes ali
o Salvador ali, né? Que eles, nós sabemos que hoje não entendem, né? O que eles estão mostrando ali com aqueles filmes. Mas ali a gente estava na ignorância, né? E ali eu sentia um amor tão grande ali, quando eu via aquilo ali, que eu dizia, pai, se Alcha estivesse aqui hoje, eu ia lá abraçar ele. Eu ia lá abraçar ele, beijar ele. E eu falava isso sem saber, meu irmão. Falava isso sem saber, só que eu sentia algo forte dentro de mim. Como se o pai dizia, não, meu filho, vai chegar. Até eu conhecer ele e eu saber, o papai colocou no meu coração, é isso aqui, ó, que você tem que seguir, é isso aqui. Isso aqui é o que eu escolhi, é meu escolhido. Até, meus amados, chegar o dia que eu senti isso. Aí aconteceu o evento, a festa ali do corpo, encontro do corpo com as águias. E ali, meus amados, meu coração começou a balançar muito forte. Porque eu não me via assim, sem estar nessa festa. Algo me movia ali dentro que eu tinha que estar aqui de todo jeito. E teve um momento que aconteceu uma dificuldade, eu disse que até não ia mais aquela... Só que algo dentro de mim falava que eu vinha, que eu ia vir, que o papai ia providenciar tudo, e eu acabei vindo. Porque, meus amados, não foi só um vir para uma festa, não. Foi vir abraçar aquele que papai colocou para nos conduzir, o escolhido dele. E o papai me mostrou isso. Eu sentia isso muito forte dentro de mim, que eu tinha que vir abraçar ele, porque eu pedia ao papai, se ele estivesse aqui, se ele viesse aqui, eu ia abraçar ele, eu ia até ele. E papai me honrou, meus amados, e isso aconteceu. Eu não vim só uma viagem para um evento, não. Eu vim abraçar aquele que é a vida, que é o anjo da vida, né? Aquele que papai escolheu, é o escolhido dele, é o primogênito de todas as coisas, né? De todas as criaturas. E ali, meus amados, hoje eu entendo a quem eu vim abraçar, a quem eu vim beijar. E eu lembro que quando eu abracei o papai, eu falei bem assim para ele. Eu lembro que eu falei bem assim a ele. Eu abracei ele ali naquele momento e chamei ele de papai. E eu disse a ele que onde ele fosse eu ia com ele e não ia deixar ele mais. E ali eu abracei ele, chamei ele de pai, né? Não sei se o papai lembra, mas foi aquele momento ali muito importante para mim, porque, meus amados, não foi só eu vim abraçar aquele que é a vida, né? Aquele anjo, né? Sabendo que é o herdeiro de tudo. Então eu estou muito feliz, né? Porque o papai concedeu ali que eu realizasse o meu sonho, que eu tanto pedi a ele. E ali naquele momento ali eu falei que eu vim abraçar ele, ia beijar ele. E hoje nós sabemos quem ele é, meus amados. Nós sabemos muito bem quem ele é, que é o Filho amado, né? E eu não tenho dúvida de nada, de nada, de nada. Tudo que o papai fala até hoje, eu nunca tive dúvida. Tem uma palavra que ele falou, meus amados, porque eu sei quem é que está aqui, porque o papai me mostrou. Foi tanto que não tem muito tempo o irmão Bruno trouxe uma mensagem na live dizendo que todos vocês que desejou, que via, dizia, se Alcha estivesse aqui, eu ia até ele, abraçar ele. Então, meus amados, até nisso o papai usou o irmão Bruno ali, e o irmão Bruno falou isso. E eu disse, irmão Bruno, eu cumpri esse desejo no meu coração, e eu não vim só para uma festa, eu vim abraçar aquele que é a vida, o anjo, né, enviado. Gratidão, papai, é muito forte, meus amados, muito forte. E eu realizei meu sonho. E eu sou muito feliz, grato ao papai por tudo, né? Ele nos concedeu, né? Essa felicidade. Ele que nos escolheu, né? Antes da fundação do mundo, o papai ali já tinha predestinado todas as coisas, né? Principalmente o nosso Salvador, né? Papai Alcha. Gratidão por tudo. Estou muito feliz, meus amados, de compartilhar todas essas coisas que o papai nos fez passar até o dia de hoje. E saber quem está aqui hoje
nos ensinando, né? Só tenho que agradecer, né? Agradecer por tudo. E também, meus amados, não só ele, né? Como também Gabriel, né? Sabemos que é o trono e está aqui também, né? Porque até isso o papai também revelou, me mostrou, né? Em um sonho. Eu até comentei com alguns irmãos, porque tanto como o papai revelou o seu filho, como revelou o seu trono também. E ali eu não tenho dúvida de nada, meus amados. Nada, nada. Eu só estou falando isso porque tem irmão ainda que tem dúvida. Irmão, não tenha não. Nós sabemos muito bem quem é que está aqui. E papai também me mostrou quem era o trono, né? Até depois o papai trazer a mensagem de quem ele era, né? Que também revelando ali o seu trono, né? Eu sou muito feliz porque o papai me guardou tudo isso no meu coração até chegar o tempo certo. Porque eu guardei para mim, até papai trazer na palavra, né? Alguns irmãos sabem que eu comentei isso já com alguns irmãos. Então, meus amados, eu não tenho dúvida de nada. Eu só fico triste e preocupado porque tem irmão ainda que não está acreditando no que está acontecendo no nosso meio. Então que papai venha cuidar de cada um deles, que papai venha fortalecer a fé de cada um, que venha colocar nos seus corações, né? E assim, meus amados, eu estou resumindo aqui para não ficar muito longo e dizer que eu amo cada um de vocês, né? Principalmente, em primeiro lugar, o papai, né? E amo ele acima de todas as coisas, né? E é o meu primeiro mandamento, é amar Yahweh acima de tudo. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo, né? Como a si mesmo. E assim seja, meus amados, que papai venha estar guardando, né? A vida de cada um e que possamos ser perseverantes a cada dia. Porque é muito forte, né? O que está acontecendo diante de nós, no nosso meio. E eu fico sem palavras para agradecer, né? Tudo que o papai fez por nós, né, meus amados? E assim seja, né? Seja feita a vontade do nosso papai Yahweh. E também, meus amados, eu quero falar algo também que aconteceu, né? Quando na pandemia aconteceu que eu tinha um sonho, né? De ter uma chácara, de morar afastado da cidade. Aí, esse sonho o papai realizou na pandemia. Eu sei que eu anunciei a minha casa, né? A nossa casa aqui. Aí, de repente, apareceu, né? Uma pessoa pra gente fazer negócio. E aí o papai nos concedeu aquela chácara. E aí eu morei 2 anos nessa chácara. E ela tá lá até hoje, né? E aí eu botei até pra vender. Mas seja feita a vontade do papai, né? O papai sabe todas as coisas. E aí papai me concedeu esse desejo, né? De morar, esse sonho de estar numa chácara. E foi preparada por ele, porque foi uns bons momentos que a gente passou ali. Foi ali que eu aprendi muitas coisas, muitas revelações que o papai trouxe para o nosso meio. Foi ali que eu vi. E ali papai me deu aquele lugar ali para eu pensar, para eu descansar, para eu meditar. E para você ver que tudo papai, ele traz sinais no nosso meio, tanto na vida do nosso amado mensageiro, como na vida de cada pedrinha. E isso eu vejo só para fortalecer a fé de cada um. E, meus amados, eu vejo que o papai ali, ele me conduziu para aquele lugar, não foi por acaso, porque ali muitos irmãos ali, aliás, muitos amigos ali ouviu a mensagem. Eu falei para muitos, e para os irmãos ver que foi coisa do papai, não é coisa da minha cabeça. Eu fiquei aí morando, depois de muito tempo foi que eu descobri o nome da estrada que passa na frente da chácara. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que a Cláudia falou. Quando eu nem perguntava. Eu cheguei lá, morei
Depois que eu vim saber o nome da estrada. E eu moro bem na beira da estrada, e o nome da estrada é Estrada de Jessé. Tremendo demais. Aí eu fico muito feliz porque isso é para fortalecer a fé, né? E eu vejo muitos sinais que o papai coloca no nosso meio. A primeira viagem que eu vim para cá, meus amados, poucos irmãos perceberam, mas hoje todos sabem que a empresa que me conduziu até aqui é o nome de Cetro. Cetro. E eu tenho até hoje o papelzinho que o papai pediu para eu guardar. Até hoje está guardado o nome da empresa. E quando eu vim para cá, depois de pouco tempo, o papai começou a trazer as mensagens falando do cetro de ferro, que vai reger as nações com cetro de ferro. E eu lembro que essa empresa ela tem um nome cetro e tem uma labaredazinha de fogo, né? Uma labaredazinha de fogo ali, meus amados. É tremendo demais. Isso é papai que dá sinal só para nos fortalecer a nossa fé, para nós saber com quem é que está nos conduzindo, meus amados. E o papai me traz aqui para Belo Horizonte. E eu fiquei 2 dias por 3 dias em Contagem, procurando moradia lá em Contagem. Aí eu fiquei até na casa do irmão Carlinho lá, a irmã Ione. Gratidão, que papai abençoe grandemente a vida de cada um deles, tanto da irmã Ione como do irmão Carlinho. É um amor de pessoas, de irmão, um carinho enorme por eles, por cada irmãozinho, todos vocês. Nos acolheram muito bem, eu quero agradecer, né? A irmã Léa também nos acolheu muito bem, gratidão pela vida dela. E fui muito feliz, né, de estar aqui fazendo parte desse exército. E até eu vim aqui para Santa Luzia e o papai já preparou tudo, né? E quando a gente chegou aqui, a Cláudia ficou um pouco assim triste porque nós não estávamos conseguindo, mas é tudo, e eu ficava pedindo a ela, calma, calma, é tudo no tempo do papai. E aí o papai providenciou esse lugar aqui que a gente está hoje. Não deu trabalho, foi deu tudo certo, meu. Não teve empecilho nenhum, não teve nada que deu errado. Foi tudo conforme a gente imaginou, né? Porque ela estava já aflita de procurar e não achar nada, mas eu confiava no papai que ele já tinha providenciado um lugar. E chegando aqui, depois que a gente mudou, aí a Cláudia veio me falar. Eu nem sabia, meu irmão. Aí de repente ela falou que o nome aqui da rua aqui é Rua Canaã. Rua Canaã, né? É mais um sinal que o papai nos dá, né? Para fortalecer a fé. Mas só aqueles que estão atentos que percebem. Porque tem aqueles que não estão dando a mínima importância. Esses aí nem percebem. Passa batido, né? Mas que assim seja feita a vontade do papai Alfa, né? E, meus amados, sem palavra para agradecer, né? Tamanha felicidade que o papai tem nos preparado, né? Gratidão, papai, por tudo que está acontecendo no nosso meio. Então, meus amados, eu quero agradecer aos irmãos por tudo que tem feito por nós, pela minha família aqui, por nos receber muito bem, né? De estar aqui, né, fazendo parte, né, junto com os irmãos, né. Gratidão, papai, por tudo. Eu só quero agradecer, né, por tudo, né. E eu não tenho dúvida nenhuma, meus amados, que papai está cuidando de tudo, né. Preparou tudo para nós, né. Preparou tudo, né. Aí também eu lembro que eu vim pra cá, né? Passei 30 dias aqui. Mas eu vim pra ficar esses 30 dias, mas eu sabia que eu tinha que voltar lá. Alguma coisa o papai colocou no meu coração, que eu tinha que voltar. E eu falei pra minha esposa que eu ia voltar, mas ela não acreditou. Ela disse que achava que eu não ia voltar mais. Mas aí eu voltei, né, meus amados? Voltei. Tive que fazer o que eu pude fazer lá. Resolvi o que eu tinha que resolver. E
para minha felicidade, eu não sei, né, os planos do papai, mas só sei que quando a gente confia nele, coloca tudo nas mãos dele, ele cumpre. Então ele faz as coisas acontecer do jeito dele, não do nosso jeito, mas do jeito dele, é só a gente confiar nele. E aí eu retornei para Aracaju, para minha cidade, fiquei ali por volta de 3 meses, e eu também coloco aqui assim que não esqueço, né, o irmão Moacir esteve comigo esse tempo, né, menos que ele não passou esses 3 meses, mas passou uns 2 meses lá comigo, e nós aprendemos muita coisa. Ele conheceu também a minha família, né, eu agradeço o papai por ter colocado ele na minha vida também, para ele estar indo lá comigo, né, ele foi, me acompanhou. Eu não sei porquê, mas o papai sabe de todas as coisas, então ele não foi lá à toa, né? Ele foi porque o papai tinha um propósito, e aí ele conheceu minha família, ele conheceu um irmão meu, a minha cunhada, que hospedou ele lá na casa dele, lá, cuidou muito bem dele, e ali eu sei que o papai levou ele lá para ele plantar uma sementinha lá, né? Tanto o meu irmão como minha cunhada, o período que o irmão Moacir ficou lá não foi em vão. Então o papai, ele planeja tudo, né? Nós não sabemos, mas é tudo feito à vontade dele, não a nossa. Então, meus amados, então aí eu sou grato, né, pro papai estar nos conduzindo. E aí foi quando o irmão Moacir voltou, eu fiquei, porque papai, como eu disse, minha esposa, ela não aceitava a mensagem, né? E também não queria vir para cá. Até o momento que eu cheguei lá, ela resolveu, ela me surpreendeu, quando ela disse que eu sempre quis trazer eles, mas que seja nada à força, né, mas que eles tivessem vontade própria de vir. Então eu voltei lá e o papai conduziu tudo, até eu disse a ela que eu ia voltar, que não tinha como eu ficar lá, nada ia impedir de eu voltar, e ela sabia disso. Até ela me falar que queria vir. E aí eu fiquei muito feliz dela me dar essa notícia que ela queria vir. Que ela disse que não queria ficar lá, que era por dar um jeito para trazer eles. E aí foi por isso que eu fiquei esse período lá de 3 meses, organizando tudo, até o papai providenciar tudo. Tinha dia que eu ficava angustiado, porque eu queria muito estar aqui, mas a paz do Papai Alcha, meus amados, o áudio cortou um pouquinho aqui, aí só continuando, né, como eu estava falando, eu queria muito estar aqui, né, como eu estava falando, mas o papai é quem nos conduz, né, então eu voltei até lá, e aí ela resolveu vir comigo, mas gratidão papai, porque papai sabe de todas as coisas, então é tudo no tempo dele, né. Então eles estão aqui comigo, tanto ela como meus filhos vieram, estão gostando daqui, estão gostando dos irmãos. Eles estão vendo que os irmãos tratam muito bem, né? Acolhem muito bem. Então eu só fico mais feliz, né? De tanto ver o cuidado e o carinho que os irmãos têm por nós. E assim é tudo no tempo do papai, né? Então não adianta eu querer botar pressão nela, porque não é no nosso tempo, mas sim no tempo do nosso papai. Ele é quem nos conduz. E assim seja, meus amados, só cumprimentando aqui, completando, né, esse áudio, porque numa hora e 5 minutos, ele segurou um pouquinho, que teve um problema aqui no celular, e acabei que quando eu retornei, aí eu entrei em outro assunto, só para terminar o assunto lá, de 1 hora e 5 minutos, depois o irmão organiza o áudio para ficar certinho. Eu acho que tem como fazer isso, só para não perder aqui o testemunho. Aí o que acontece? Foi o período que eu fiquei ali na igreja, né? Foi ali em 2018. Eu lembro que foi o último culto ali que eu participei. E ali eu saí porque eu tive que se envolver lá com minha sogra lá, né? E meus cunhados, porque eles abriram uma mineração lá num terreno deles. E ali a gente investiu, tanto eu como o meu irmão. E ali acabou que não dando certo, porque eles ficaram, assim, tipo,
como diz, né? Que quando a pessoa vê que tem alguma coisa, começa a ficar soberbo, né? E eles ficaram soberbos, achando que ia estar rico, sendo que eles não venderam nada. E aí, tanto o investimento que eu fiz quanto o do meu irmão, acabou que nós perdeu. E eles não reconhecem esse investimento que a gente fez, eles negam, né? Sabendo que eles estão errados. Mas aí eu me revoltei, entreguei na mão do papai, e até agora eles não reconheceram o erro que eles fizeram conosco. Mas assim, eu não sou de discutir, deixei tudo nas mãos do papai. Mais tarde ou mais cedo eles vão perceber, e aí espero que haja tempo deles pedir perdão, né? Porque eles não fizeram mal a mim, mas sim, eles fazem mal a eles mesmos. Então eu perdoei eles de tudo que eles fez e deixei eles pra lá e segui minha vida. E assim eu vejo que o papai ali, ele estava tentando me mostrar algo ali, porque eles estavam atrás de bem material, dizendo que ia achar ouro, que ia achar pedras preciosas. E hoje, meus amados, com o entendimento que eu tenho hoje de nossos irmãos, eu vejo que ali foi o papai me dando um sinal, porque eu sempre falava para minha família que eu ia ser levantado um tempo, que eu ia falar a verdade para minha família, e eles não, e eles não iam ouvir, como não estão ouvindo. E eu sempre falei isso para eles sem saber como ia acontecer essas coisas. Eu falava, olha, vai chegar um tempo que eu vou falar algo para vocês que nem eu sabia. Eu vou falar, e aí isso vai ser para servir para alguma, assim, para vai servir, é algo de muito bom que vai acontecer com minha vida, e através de minha vida vocês vão observar o que papai fez por mim, e aí vocês vão ser salvos. Eu falava isso, irmão, sem saber, mas hoje eu entendo porque papai estava me conduzindo e eu falando essas coisas. É tanto que de vez em quando eu falo isso para minha esposa, mas eles estão dormindo ainda, eles não estão atentos. Então vai servir, né, a mais tarde, quando as coisas acontecer, aí eles vão lembrar de tudo que eu falei para eles, né? E eu lembro também, meus amados, que sempre papai vem cuidando de cada um de nós. E eu falo por mim, né? Eu lembro que eu quando eu vivia lá na cidade lá de Monte Alegre, né? Quando eu falei, eu vendia cocada, vendia bolo, né? Eu trabalhava numa granja. E aí, o que acontece, meus amados? Eu ia estudar, né? Mas eu tinha um período ali para vender as coisinhas para ajudar a minha mãe. E ali, aquele dinheirinho que eu fazia ali, eu dava para ela, para ajudar ela. E às vezes ela me dava um troquinho. Aí acabava que eu botava no bolso, né? Ia para a escola. Aí eu tinha duas irmãs que estudavam comigo, no mesmo colégio, mas em salas diferentes. Porque eu não consegui estudar muito tempo, porque eu só estudei até a 4ª série, aliás, até o 5º. A 5ª série, não cheguei a concluir a 5ª série. Então eu só tenho a 4ª série. Mas assim, o pouquinho que o papai me deu, eu sei me cuidar, entendeu? Porque não tenho vergonha de falar que eu não terminei meus estudos. Isso não me deixa envergonhado de maneira nenhuma. Eu tenho orgulho, né, de tudo que o papai tem feito, porque eu sei que ele estava cuidando de mim. E eu lembro que eu ia ali para a escola, e ali na hora do recreio, né, do intervalo ali que nós tinha, e eu saía da sala, aí eu via todo mundo comprando lanche ali para comer, e ali eu ficava com vontade também. Aí eu olhava para o meu bolso e via que o dinheiro era pouco. Aí eu olhava para as minhas duas irmãs, que elas estavam lá, e eu via que elas ficavam olhando para aqueles alunos ali, né, e ela tinha vontade de lanchar. Aí eu olhava assim, não dava para nós três, mas aí eu ia lá, o que o dinheiro dava para eu comprar, eu comprava e dava para elas. E aí eu ficava de longe reparando elas comendo ali, mas eu me sentia bem, porque não dava para mim, mas eu dava para elas. E ali eu me sentia bem em fazer aquilo, né? Porque como o dinheiro não dava para comprar para os três, pelo menos eu me sentia feliz de ver elas lanchar.
E ali eu comprava lanche para elas, e elas perguntavam, e você? Eu disse, não, eu me viro, mas aproveita aí o momento e pode lanchar aí, tá bom? Aí eu comprava ali para elas e deixava elas lá lanchando, e eu ficava de longe observando, e ali eu me sentia bem, né? Aí eu vejo ali os cuidados do papai, né? Porque a gente é um cuidando do outro. E aí, meus amados, e eu sei que todo esse tempo, esse período, eu sei que o papai sempre estava ali cuidando, né? Tanto de mim quanto de cada irmãozinho. E também eu lembro que minha mãe, toda vez que ela viajava, meus amados, ela me levava para as viagens dela. E no meio dos meus irmãos tudinho, ela só escolhia eu para levar. Não sei porquê. Eu não entendia antes, mas agora eu entendo porquê. Porque como se ela se sentisse protegida, né? Ali quando ela me levava para ir com ela. E teve um dos irmãos que perguntava, mãe, por que a senhora só leva Davi para ir com a senhora? E ela não sabia responder. Não, porque eu gosto de andar com ele, que ele é esperto. Ele é esperto. E, meus irmãos, e ela fazia isso. Ela, tipo assim, ela se sentia protegida. Eu acho que ela sentia isso nela, né? Ela sentia uma proteção, porque pelo que ela passou, né, no acidente, aí ela, não, eu vou levar ele, porque com ele eu estou guardada. Isso, né? Ela pensava assim. Então ela só me levava nas viagens dela. Toda viagem ela me arrumava e me levava com ela. E assim, entre meus irmãos, sempre meus irmãos veio me pedir conselho, porque assim, eu sempre fui um pouco mais ativo nas coisas, em tudo. E até o mais velho vinha me pedir, assim, conselho para fazer certas coisas. E eles sempre repararam nas minhas atitudes. Tudo que eu fazia, eles me incomodavam eles me perguntavam, queria fazer também, até hoje. Então, quando eu deixei lá o meu lugar para vir para cá, eles ficaram tudo assustados, se perguntando por que eu vim para cá. Mas eu sempre falei para eles que ia chegar um momento que eu ia ouvir uma mensagem, e essa mensagem ia mudar a minha vida. Sem saber, meus amados, eu falava isso. Gratidão, papai, né? Eu falo isso porque para alegrar e fortalecer a fé dos irmãos, né? Porque estamos no caminho certo, meus amados. Não tenho dúvida não. Não tenho dúvida de nada. Cada dia que eu ouço o papai, a administração, só me dá mais certeza de onde a gente está, para onde a gente está caminhando, né? Gratidão, papai. E assim, meus amados, eu sou grato por tudo que o papai tem feito por mim, né? E continua fazendo, né? E tudo isso eu vejo, né? As mãos do papai nos conduzindo, né? Então isso tudo aconteceu que é para poder a gente hoje, né, ter fé e abraçar, né, essa obra. Porque essa obra não é em vão. Essa obra é o papai que preparou para cada um de nós. Então, meus amados, que possamos ser perseverantes, né, a cada dia. Em nome do papai Alfa, né? E aí eu vim para cá e eles ficaram, né, lá fazendo perguntas se realmente eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E aí eu falei para eles que tinha apenas certeza do que eu estava fazendo. E pedi a eles que ficassem atentos, né, de tudo que vai vir sobre essa terra. Que eles lembrassem de tudo que eu falei para eles quando as coisas começassem a ficar difíceis. E aí foi quando eu vim para cá, né? E o papai encaminhou a minha vinda para cá e deu tudo certo. Eu sou grato a ele por tudo. E pela vida dos meus filhos também, né? Porque ali eu tenho 23 anos já de casado, né? Com a Cláudia. 23 anos. E o papai me deu ali 2 filhos, né? Sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim. Né, me deu 2 filhos, o Lucas, que é o mais velho, né, e o Vitor, Israel.
E os dois nasceu dia 30. O Lucas nasceu em 30 de 7 de 2003. 30 de 7 de 2003. E o Vitinho nasceu, né? O Vitor nasceu em 30 de 1 de 2013. 2013, né? Então ele tem 10 anos. E o Lucas vai fazer 20, né? E aí eu falava assim sempre pro papai, quando eu chegar a 44 anos, 45 anos no máximo, eu não quero trabalhar mais. Eu quero só, assim, aproveitar a minha vida com meus filhos. E sem saber eu falava isso. E o papai vai nos dar descanso aqui desse sofrimento aqui, desse jugo dessa terra, né? Em breve. E em nome do papai Alcha, né? Porque os filhinhos dele, né? E do nosso papai mensageiro sempre trabalhou junto com seu papai, né? Porque eles não são preguiçosos, ele sempre trabalhou junto com seu pai. Então, gratidão papai, né? Que assim seja feita a vontade dele em nossas vidas, meus amados. E estou muito feliz, né? Como falei para os irmãos. É só um cumprimento aqui do áudio, porque teve um probleminha. Aí o papai vai acrescentar isso aqui, esse áudio no outro, né? Para poder completar ali. E ali, meus amados, eles ficam sempre perguntando, né? Por que foi que eu tomei a decisão de vir pra cá assim, sem conhecer ninguém. Mas isso é o que eles falam, né? O importante é o que nós sabe. O importante é o que a gente sabe, né? Que está acontecendo no nosso meio. Então, se não é pra eles agora, vai ser depois, né? Mas que tudo tem que ser, né? A vontade do papai Alfa. Porque é ele quem nos conduz, quem nos guarda, né, de todo mal, né? Que possamos estar, né, prontos e possamos ser também perseverantes, guardando, né, os mandamentos do papai, né, guardando as palavras do papai no nosso coração a cada dia, né? E possamos ser ali como Salmos 1 ali, que possamos meditar na sua palavra dia e noite, né, para que possamos alcançar a sabedoria, né, alcançar o temor, a sabedoria, né, e o conhecimento que o papai tem preparado para cada um de nós. Então, meus amados, gratidão, né? E assim seja feita, né, a vontade do papai Alfa nas nossas vidas. Gratidão por tudo, né? E hoje eu posso dizer que hoje eu sou feliz, né? Porque vou ficar mais feliz ainda quando minha esposa, né, ela aceitar a mensagem. Porque é devagarzinho, não é nem por força, nem por violência, mas onde o Espírito, né? Onde há o Espírito, há liberdade, né? Onde há o Espírito, há liberdade, né? Onde se encontra o Espírito, ali se encontra a liberdade. Então ele está aqui no nosso meio, né? Então há liberdade. Então que ela venha estar ouvindo e guardando tudo no seu coração, para que naquele dia, né, ela possa abrir ali a porta e o papai ali fazer morada, né? O Espírito fazer morada e ali ela entender essas maravilhas que nós estamos ouvindo, né? E compartilhando com cada um irmãozinho, com cada irmãzinha. E assim seja, né, meus amados? A vontade do papai Alcha. Grato a Alcha, grato a Yau, grato a Alcha, grato a Yau. E assim seja feita, né, a vontade do papai Alcha nas nossas vidas. Assim seja, meus amados. A paz do papai Alcha. Que Yau abençoe a todos. No nome de Alcha, o Machia.